Maravilha, galera. Para a gente fechar nossa aula, vamos começar o estudo das competências, que eu considero o ponto central deste tema para suas questões de prova. Nós começaremos a estudar as competências aqui nessa aula. Na próxima aula vamos falar de competências legislativas, tá? E também de intervenção, que é um tema também que pode aparecer lá na prova, e faremos questões. Tudo isso na próxima aula. Nessa aqui, vamos começar a falar das competências. O que são as competências, gente? As competências é aqui a definição constitucional do que cada ente federativo pode fazer. Isso aqui é muito importante, porque num estado de dimensão como o brasileiro e que adota um modelo federativo de organização, é preciso desenhar uma estrutura que não gere uma colisão, um conflito entre os entes federativos. Não pode acontecer, por exemplo, de um ente federativo mexer numa coisa que não é competência dele, porque é competência da União. E isso pode gerar confusão, pode gerar conflito de interesse, por isso que existe o rol de competências, tá? Essas listas que nós vamos estudar, elas requerem de você afinco na memorização, não tem muito o que fazer, não tem por onde fugir. Tu vai ter que sentar a bunda na cadeira, vai ter que se dedicar, vai ter que trabalhar, vai ter que ler, reler, triler, fazer questão. É assim que a gente vai aprendendo e fixando as competências para no dia da prova você não errar nenhuma questão. Vamos lá. Acho que o primeiro ponto que nós precisamos aqui estabelecer é que quando a Constituição definiu o que cada ente federativo pode fazer, ela adotou o princípio chamado da predominância do interesse. Então ela olhou para os entes federativos, colocou todo mundo sentadinho assim e falou assim, tá, que tipo de interesse é predominante para o município? Ou, União, qual o tipo de assunto que é mais interessante que você cuide? Então ela fez uma definição base, como regra, da seguinte forma. Ela pegou para a União e falou, União, você vai cuidar, em regra, dos interesses gerais ou nacionais. Ela olhou para os estados e falou, estados, vocês vão cuidar daqueles interesses que são regionais. Ela olhou para os municípios e falou, municípios, o que predomina para vocês são os interesses locais. E ela pegou o Distrito Federal, que é um ente federativo híbrido, e falou assim, olha, DF, devido à sua peculiaridade, você vai cuidar tanto de interesses regionais quanto de interesses locais. E foi assim que o princípio da predominância do interesse, ele norteou a distribuição de competências dentro da nossa Constituição. Quando eu falo que, em regra, o ente federativo cuida desses interesses que lhes são predominantes, isso já está escondido ali nas entrelinhas, que é possível termos exceções. Não preciso nem dizer que onde tem exceção tem questão de prova. Tá? E nós vamos verificar quais são as exceções mais interessantes aqui para a nossa prova. Bora lá? Vamos começar dividindo os tipos de competência que a Constituição estabeleceu. Basicamente, a Constituição trouxe dois tipos, ou duas espécies de competência. São as chamadas competências administrativas. Quando a gente fala em competência administrativa ou competência material, são aquelas competências para fazer. O ente federativo tem a competência para fazer algo. Então, a Constituição vai utilizar vários verbos para determinar o que aquele ente federativo pode fazer. Então, esse ente federativo pode organizar, pode instituir, pode, executar. Ele vai utilizar o verbo que a Constituição quer que ele faça. Isso é uma competência administrativa ou também chamada de competência material. Mesma coisa. Temos ainda uma outra espécie, um outro grupo chamado de competência legislativa. A competência legislativa, como o próprio nome diz, é competência para legislar. É aquilo que a Constituição Federal olhou para o ente federativo e falou assim, ente, você vai ter competência de legislar sobre essa matéria.
E óbvio, gente, se ele está dizendo que a competência do ente é legislativa, que é para legislar, então toda vez que ele se referir a uma competência legislativa, ele vai ter que usar o verbo legislar. Só nessa diferença aqui, você já consegue matar uma porrada de questão de prova. Ok? Então, competência legislativa sempre acompanhada do verbo legislar. Então, se vier lá, compete ao ente legislar sobre competência legislativa. Se compete ao ente fazer, executar, organizar, manter, dispor, cara, qualquer outro verbo que não seja legislar, competência administrativa. Essa é uma diferença inicial que já ajuda na resolução de questões de prova. Beleza? Agora, vamos analisar o grupo de competências administrativas de cada um dos entes federativos e vamos analisar na próxima aula o grupo de competências legislativas de cada um dos entes federativos. Bora começar com as competências administrativas da União, né? Não daria nem para começar por outro ente. Vamos começar pela União. A União, gente, vai ter duas espécies de competências administrativas. São as chamadas competências exclusivas da União, e quando a gente vê exclusivo, gente, significa que a União, só ela pode fazer. Ela exclui a possibilidade de outro ente federativo fazer, tá? Essas competências exclusivas da União estão previstas no artigo 21 da Constituição, que, diga-se de passagem, é um dos mais cobrados em prova. E vamos falar das competências comuns. As competências comuns, como o nome diz, ela é comum para vários entes federativos fazer. Tá? A União também pode fazer e pode colocar a mão nessas competências, que estão previstas no artigo 23 da Constituição Federal. Beleza? Vamos começar falando então das competências exclusivas da União, que estão previstas no artigo 21 da Constituição. Artigo, volto a dizer, muito importante para a tua prova. Vamos lá. O artigo 21, ele diz, gente, compete à União. Perceba, ele não usa o termo compete exclusivamente à União. Então, esse termo exclusivo é um nome dado pela doutrina. Significa dizer que só a União pode fazer essa parada aí. Tá bom? Vamos lá. 1. Manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Perceba, algumas competências vai ficar muito claro que só a União pode fazer. Porque a União, ela meio que representa o interesse da soberania nacional. Tá? A soberania é um atributo da República Federativa do Brasil. Ente federativo não tem soberania, tem autonomia. Tá? Então, se aparecer na tua prova que a União tem soberania, o Estado tem soberania, o município tem soberania, você vai marcar errado. Mas, quando a gente fala em representatividade da soberania nacional, é a União que desempenha essa função. Por isso que é o presidente que celebra tratado internacional, né? É o presidente que se relaciona, que representa o Brasil na relação com outros países. Está aqui, ó. Compete à União manter relações com estados estrangeiros e participar de organizações internacionais. Perfeito? Declarar guerra e celebrar paz. Gente, só pode ser União, porque tem que ser uma coisa nacional, né? Tem que representar toda a coletividade nacional. Então, competência da União. Assegurar a defesa nacional. Olha a palavrinha nacional, sempre muito associada aí à União. Permitir, nos casos previstos em lei complementar, que forças estrangeiras transitem pelo território nacional ou nele permaneçam temporariamente. Se é assunto de interesse nacional, vai ficar com a União, não tem jeito. Decretar o estado de sítio, estado de defesa e intervenção federal. São competências que o presidente desempenha, gente, e ele é o chefe do executivo da União. Portanto, competência exclusiva da União. Inciso 6. Autorizar e fiscalizar a produção e comércio de material bélico. Falou de arma, o assunto é da União, gente. Lembra sempre disso. Inclusive, eu coloquei aqui uma decisão do Supremo Tribunal Federal que trata do assunto, né? Havia uma lei estadual que estava determinando a utilização de armas de fogo apreendidas pela polícia. Aí o STF olhou e falou assim, cara, isso aí não é competência do Estado fazer. Falou de arma, tem que ser competência da União. Então o STF considerou inconstitucional essa lei estadual no julgamento da ADI 3258. Tá? Uma questão bacana e que tem tudo a ver com o concurso de vocês. Gente, emitir moeda. Quantas moedas nós temos no Brasil? Ah, Daniel, tem Bitcoin. Não, filho, não estou falando isso. Moeda oficial mesmo. Só tem o real. Real, moeda nacional, é União. Só a União pode mexer nisso aí. 8.
administrar as reservas cambiais do país e fiscalizar as operações de natureza financeira, especialmente as de crédito, câmbio e capitalização, bem como as de seguros e de previdência privada. São assuntos, gente, que tem que ser uniformizados, ou seja, tem que ser a mesma coisa para o Brasil todo. Então, compete exclusivamente à União fazer. Aqui eu aproveito para citar esse julgamento do Supremo. Havia uma lei estadual que estava obrigando, né, os bancos a utilizarem equipamentos para testar a autenticidade de cédulas de dinheiro. O STF falou assim, o Estado, você está mexendo num assunto que é de interesse exclusivo da União, tá aí, o inciso 8. Né? Administrar operações financeiras, administrar tudo isso que tem a ver com operações financeiras, competência da União. Portanto, essa lei estadual foi considerada inconstitucional. Inciso 9, gente, elaborar e executar planos nacionais e regionais de ordenação do território e de desenvolvimento econômico e social. Competência da União. Manter o serviço postal e correio aéreo nacional. Gente, Correios nacional, está em todo lugar no Brasil. União. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de telecomunicações, nos termos da lei, que disporá sobre a organização do serviço, a criação de órgão regulador e outros aspectos institucionais. Mesma coisa, se é um assunto que tem que ser uniformizado em todo o Brasil, que é interesse nacional, competência da União. 12. Explorar diretamente ou mediante autorização, concessão ou permissão os serviços de radiodifusão sonora de sons e imagens, os serviços de instalações de energia elétrica e o aproveitamento energético dos cursos de água em articulação com os estados onde se situam os potenciais hidroenergéticos. E explorar também a navegação aérea, aeroespacial e a infraestrutura aeroportuária. Às vezes a questão da prova, gente, vai perguntar apenas uma dessas alíneas. Tem que estar ligado nisso aí também. A linha D. O serviço de transporte ferroviário, aquaviário entre os portos brasileiros e fronteiras nacionais ou que transpõe os limites de estado ou território. Também competência da União. O serviço de transporte rodoviário interestadual e internacional de passageiros. E os portos marítimos, fluviais e lacustres. Tudo isso, competência, exploração disso, mediante, seja diretamente, né, ou seja, mediante concessão, permissão, sempre competência da União. Inciso 13, gente, olha que top isso aqui para a prova, hein? Anota, porque esse aqui é um dos mais cobrados em prova. E por que ele é um dos mais cobrados em prova? Veja só. Compete à União organizar e manter o Poder Judiciário, o Ministério Público do Distrito Federal e dos Territórios e a Defensoria Pública dos Territórios. Lembra que eu falei para vocês que em relação ao Poder Judiciário do DF, o DF não tinha autonomia para criar, para organizar? Pois é, está aqui a previsão constitucional. Quem organiza, quem mantém o Poder Judiciário do Distrito Federal, bem como o Ministério Público do Distrito Federal, é a União. Quando for território, Poder Judiciário, Ministério Público e Defensoria Pública do Território, tudo é União. Gente, aqui cuidado, tá? Recentemente, a Defensoria Pública do DF, que também era incumbência da União, passou a ficar sob incumbência do Distrito Federal. Então, Defensoria Pública do Distrito Federal, Poder Judiciário e Ministério Público do Distrito Federal, competência da União. É a União que organiza, é a União que mantém, a lei é federal, os servidores são federais. Por isso que quando você passa no concurso do MPU, que é o Ministério Público da União, você pode trabalhar no Ministério Público do Distrito Federal. Né? Mesma coisa Tribunal de Justiça do DF. Tribunal de Justiça do DF é um órgão do Judiciário que pertence à União. Tá? Essa é uma característica muito interessante que pertence de acordo com essa determinação constitucional. Tá? Então fica ligado nisso aqui, que isso aqui é muito legal para a prova. Inciso 14, mesma coisa, também vamos ter aqui uma tutela parcial da autonomia do Distrito Federal feita pela União. Artigo 21, inciso 14, organizar e manter a Polícia Civil, a Polícia Penal, a Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, bem como prestar assistência financeira ao Distrito Federal para execução de serviços públicos por meio de fundo próprio. Queridos, segurança pública do DF, por uma opção do Constituinte, fica a cargo da União. Lembre-se sempre disso. Então, todas as polícias do DF, todos os órgãos de segurança pública do DF são organizados e mantidos pela União. Eu fui policial militar do DF. Depois eu passei
no Ministério da Justiça e fui trabalhar nas penitenciárias federais como servidor federal. A matrícula que eu tinha na PMDF, do CIAP, que é o órgão que gere os servidores, era a mesma que eu utilizei no Ministério da Justiça. Por quê? Porque eu, como soldado da Polícia Militar do DF, era servidor federal. Olha que louco isso, não é um negócio assim muito louco? Por isso que as polícias do DF ganham mais. Ganham bem, porque meio que elas vão seguindo ali a estrutura dos outros órgãos federais de segurança pública, como Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, enfim. Então, guarda aí, tá? Segurança Pública do Distrito Federal, organizado e mantido pela União. Gente, tanto nesse inciso 14 quanto no 13, nós temos aqui uma exceção à regra da predominância do interesse, percebe? Porque o interesse desses órgãos aqui, a atuação deles é restrita no Distrito Federal. Então nós temos uma exceção a esse princípio. Tá? E exceção é sempre uma boa questão para cair na tua prova. Ah, essa súmula vinculante, que legal, gente. Compete privativamente à União legislar sobre vencimentos dos membros das polícias civis, civil e militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal. Para não ter dúvida, o STF foi lá e editou essa súmula vinculante número 39, porque o DF estava tentando, criar alguma norma ali para disciplinar esse assunto e o STF falou assim, não, gente, é competência da União, é só a União. Se é competência da União organizar e manter, é a União que tem que legislar. Acabou o assunto, tá? Então, guarda essa súmula que é bem interessante aí. Além disso, gente, compete à União, inciso 15, organizar e manter os serviços oficiais de estatística, geografia, geologia e cartografia de âmbito nacional. Falou nacional, velho, já pula para a União. 16. Exercer a classificação para efeito indicativo de diversões públicas e de programa de rádio e televisão. Por isso que a regra é uma só no Brasil todo. 17. Conceder anistia. Uma coisa interessante. Várias dessas coisinhas aqui, elas vão ser executadas por os órgãos legislativos ou pelo executivo da União. Então é comum, quando nós estivermos lendo competências do presidente ou do Congresso Nacional, da Câmara, nós encontrarmos lá coisas que também estão aqui. Por quê? Porque são da União. Como, por exemplo, conceder anistia. Conceder anistia é uma competência exclusiva da União. Quem que executa isso, gente? Congresso. Competência do Congresso Nacional. 18. Planejar e promover a defesa permanente contra as calamidades públicas, especialmente as secas e as inundações. Competência exclusiva da União. 19, gente. Instituir Sistema Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos e definir critérios de outorga de direitos de seu uso. Também só a União. Instituir diretrizes para o desenvolvimento urbano, inclusive habitação, saneamento básico e transportes urbanos. Perceba, diretriz, gente. Diretriz tem que ser aquela regra assim para todo o Brasil adotar, por isso que é a União. Estabelecer princípios e diretrizes para o Sistema Nacional de Aviação. Executar o serviço de polícia marítima e aeroportuária de fronteira. Por quê, gente? Porque lá no 144 a competência será da Polícia Federal. É ela que vai executar esses serviços aqui. De 23, gente. Explorar os serviços e instalações nucleares de qualquer natureza e exercer monopólio estatal sobre a pesquisa, a lavra, o enriquecimento, o reprocessamento, a industrialização e o comércio de minérios nucleares e seus derivados, atendidos os seguintes princípios e condições. Gente, falou de energia nuclear, minério nuclear, União, tá? União. E aqui nós tivemos uma alteração em 2022 que é ótima para cair em prova. Então se liga nesse inciso aí. Toda atividade nuclear em território nacional somente será admitida para fins pacíficos e mediante aprovação do Congresso Nacional. B. Sob regime de permissão, são autorizados a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso agrícolas e industriais. Gente, a mudança que essa emenda trouxe foi com a linha C, que nós vamos ver aqui agora. Perceba um detalhe, só para você comparar a diferença. Aqui, ele fala que são autorizadas para pesquisa e uso agrícola e industrial. Então, são autorizadas a comercialização e a utilização de radioisótopos. Beleza? Agora, olha a linha C. Sob regime de permissão, são autorizadas a produção, a comercialização e a utilização de radioisótopos para pesquisa e uso médico. Então, quando fala de uso agrícola e industrial, apenas comercialização e utilização.
Quando fala de uso médico, gente, produção, comercialização e utilização. Então, para uso médico, ele ainda pode haver a produção de radioisótopos para uso médico. Então, cuidado com isso aqui é ótimo para a prova. A linha D, a responsabilidade civil por danos nucleares independe da existência de culpa, porque aqui, gente, é um dano objetivo, né? Gerou dano nuclear, explodiu, gerou poluição, cara, a União vai ser responsabilizada, tá? Dando aqui uma responsabilidade objetiva da União. Beleza? Inciso 24, organizar e manter e executar a inspeção do trabalho. Inciso 25, estabelecer as áreas e condições para o exercício de atividade de garimpagem em forma associativa. E o 26, organizar e fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais nos termos da lei. Gente, esse aqui é novo também, foi inserido em 2022 com a criação do direito fundamental à proteção dos dados pessoais e a Constituição deu para a União a competência para organizar e fiscalizar este tema. Então é ela que tem que tratar deste tema. Tá? Inclusive, criar leis que nós vamos ver depois na próxima aula. Agora vamos para as competências comuns. Essas são as competências exclusivas. Lembre-se que exclusiva só a União pode fazer. Comum, gente, todo mundo pode fazer. Artigo 23. É competência comum da União, dos Estados e do município. Todos os entes federativos podem fazer. Tá? Então, eu coloco aqui como competência comum, como outra espécie de competência da União, mas lembre-se que todo ente federativo tem competência comum. Quais são os temas, então? Você vai ver que é muito simples. Existe uma lógica por trás, do tipo, zelar pela guarda da Constituição. Gente, não é só um ou outro que tem que zelar pela guarda da Constituição. Todo mundo tem que zelar pela guarda da Constituição. Essa é a ideia que ele está trazendo aqui. Das leis e das instituições democráticas e conservar o patrimônio público. Todo mundo tem que fazer isso, todos os entes federativos. Inciso 2. Cuidar da saúde e assistência pública, da proteção e garantia das pessoas portadoras de deficiência. Todo mundo tem que fazer isso. Não é só uma atribuição de um ou de outro. Todo mundo tem que fazer. Inclusive, na época da pandemia, tivemos um rolo danado, porque a União não queria fazer nada e os estados estavam tentando adotar políticas para preservar a vida das pessoas durante a pandemia, e a União falou, não vamos fazer nada não tem que mexer nada porque isso é só uma gripezinha. Aí o que a União fez? A União falou assim, eu não quero fazer nada e ninguém tem que meter a mão nisso não, que esse assunto é meu. Gente, onde foi parar? Supremo Tribunal Federal, óbvio, porque o Supremo, ele como Tribunal Constitucional, ele tem o papel também de interpretar o que esse dispositivo diz. Gente, nem precisava ir para lá, né? A Constituição é clara, falou assim, competência comum, todo mundo pode meter a colher, todo mundo pode cuidar da saúde. Mas, para não ter dúvida, o STF, no julgamento da ADPF 672, ADI 6341, 6343, disse, gente, no enfrentamento da pandemia Covid, temos que respeitar o Pacto Federativo. Se a União não quer fazer nada, o problema é dela. Cada ente federativo pode fazer o seu. E aí, foi o que salvou a vida das pessoas no Brasil, porque municípios adotaram medidas, estados adotaram medidas, e assim houve o enfrentamento mais positivo, tá? Graças a essa decisão do Supremo Tribunal Federal. Outra decisão importante, na reclamação 42592 e 42637, um Estado queria impor as suas regras ao município no enfrentamento da pandemia. O STF olhou e falou, você esqueceu que é competência comum? Todo mundo pode fazer. Inclusive o município tem a competência, porque quem conhece a realidade mesmo é o município. O município sabe o que é preciso para conter o avanço da pandemia lá na sua localidade. Então o Estado não vincula a norma de enfrentamento da pandemia. Foi essa decisão do Supremo também aqui. Tá? Gente, são decisões muito recentes que são maravilhosas para caírem em prova. Outras competências comuns, gente, proteger os documentos, as obras e outros bens de valor artístico, histórico, né, artístico, cultural, monumentos, paisagens naturais, notáveis e os sítios arqueológicos. Inciso 4. Impedir a evasão, a destruição, a descaracterização de obras de arte e de outros bens de valor histórico, artístico ou cultural. Inciso 5. Proporcionar os meios de acesso à cultura, à educação, à ciência, à tecnologia, à pesquisa e à inovação. Inciso 6. Proteger o meio ambiente e combater a poluição em qualquer de suas formas. Gente, comum, todo mundo tem que fazer. Imagina se aparece na tua prova assim, proteger o meio ambiente é só a União que faz. Nada a ver. Então algumas coisas têm uma razão lógica de ser, né? Preservar as florestas, a fauna e a flora, gente, todo mundo, competência comum. Fomentar a produção agropecuária
e organizar o abastecimento alimentar, competência comum. Promover programas de construção de moradias e a melhoria das condições habitacionais de saneamento básico, também competência comum. Combater as causas de pobreza e os fatores de marginalização, promovendo a integração social dos setores desfavorecidos, competência que todo mundo tem que fazer. Inciso 11. Registrar, acompanhar e fiscalizar as concessões de direitos de pesquisa e exploração de recursos hídricos e minerais em seus territórios. E o 12. Estabelecer e implantar política de educação para a segurança do trânsito. Também competência comum. E aí ele fecha no parágrafo único. Leis complementares fixarão normas para a cooperação entre a União, os Estados e DF municípios, tendo em vista o equilíbrio do desenvolvimento e do bem-estar em âmbito nacional. Então, para evitar que haja ali um conflito de atribuições, né? Como todo mundo pode meter a colher, vamos organizar isso aqui. Então, a ideia dessas leis complementares é organizar o enfrentamento desses temas ali para que não haja jogar fora de forças, né? Para que realmente haja uma energia concentrada ali estrategicamente. Tá? Então, aqui a gente fecha as competências administrativas da União. A União, então, tem competência exclusiva e tem competência comum. Vamos agora para os estados. Quais são as competências administrativas dos estados, gente? Nós vamos encontrar a competência comum, que acabamos de ver. Então, o estado tem competência comum. Ele pode fazer as mesmas coisas ali que estão no artigo 23. Temos a competência residual, que é bem interessante. E temos algumas competências que estão expressamente previstas para os estados. Vamos lá? Comum, gente. Não vamos ler novamente o artigo 23, tá? Mas só lembrando que o estado aparece aqui também com competência comum no artigo 23. Residual. Essa aqui é muito legal, porque essa aqui é específica para o estado, gente. Olha só. Artigo 25, parágrafo 1º. São reservadas aos estados as competências que não lhes sejam vedadas por essa Constituição. Olha que legal. O que sobra é do estado. Ou seja, se não foi dito que só a União pode fazer, se não foi dito que o município pode fazer, o estado pode fazer. O que sobra fica com o estado. Residual, remanescente, uma competência que sobra. Cuidado, porque às vezes a gente fica com aquela ideia no subconsciente de que o município é menorzinho e aí o que sobra fica com o menor, né? A gente não tem isso, essa cultura. Não, o que resta aqui fica com você, o que sobra é com o menor. Aqui não, gente. Define o que é da União, define o que é do município, o que não está definido para ninguém, o Estado pode fazer. Por isso, uma competência residual, remanescente. E temos algumas competências expressas administrativas para os estados. Artigo 25, parágrafo 2º, gente. Essa aqui é campeão de bilheteria nas provas. Presta atenção que interessante. Cabe aos estados explorar diretamente ou mediante concessão os serviços locais de gás canalizado na forma da lei, vedada a edição de medida provisória para sua regulamentação. Gente, serviço local de gás canalizado. Você não olha o local aqui, na hora você não pensa, putz, local é do município? Mais uma exceção ao princípio da predominância do interesse, muito boa de prova. Então anota aí. Quando se tratar de exploração do serviço local de gás canalizado, a competência não é do município, ela é do Estado, mesmo se tratando de um interesse local. Beleza? Cuidado que isso aqui é muito bom para a prova. Parágrafo 3º. Os estados poderão, mediante lei complementar, instituir regiões metropolitanas, aglomerações urbanas e microrregiões, constituídas por agrupamentos de municípios limítrofes para integrar a organização, o planejamento e execução de funções públicas de interesse comum. Queridos, então nós temos aqui essa competência, são duas competências que estão expressamente previstas no artigo 25 e que é o Estado que tem que fazer. Ponto. Caiu na prova, competência expressamente prevista para os estados. Agora vamos falar dos municípios, né? Competência administrativa dos municípios, elas vão ser comuns, está lá no artigo 23, e algumas que estão expressamente previstas aqui na Constituição Federal. Competência comum, não precisamos ler o artigo 23 novamente, porque nós já vimos ele todinho. Está aqui o município, né? Dentro da distribuição de competência. Depois temos competências expressas que estão no artigo
30 da Constituição Federal. Gente, aqui, muito cuidado, que elas são ótimas para a prova. E como o Estado fica com aquilo que é remanescente, aquilo que não está expresso nem para o município e nem para a União, então o município tem um rol de competências expressamente previstas. Artigo 30, começando a partir do inciso 3 até o 9, nós temos as competências administrativas. Do inciso 1 e 2, competência legislativa. Por isso que aqui você só vai ver do 3 para frente. Então, compete aos municípios instituir e arrecadar os tributos de sua competência, bem como aplicar suas rendas, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar contas e publicar balancetes nos prazos fixados em lei. 4. Criar, organizar e suprimir distritos, observada a legislação estadual. Então, essa organização, né, territorial ali é competência do município. 5. Organizar e prestar diretamente ou sob regime de concessão ou permissão os serviços públicos de interesse local. Gente, olha que fantástico. Serviço público de interesse local, competência do município, incluído o transporte coletivo, que tem caráter essencial. Aqui, algumas decisões judiciais que já resolveram questões envolvendo essa competência do município. Gente, ADI 1221, serviço funerário. O STF entende que serviço funerário é assunto local, portanto, competência do município. ADI 2349, serviço de transporte público coletivo municipal. Também é assunto do município, tá? Não tem nada a ver com o Estado. Então, vai organizar aqui serviço de transporte público coletivo municipal, o município resolve. Intermunicipal, aí, vai para o Estado. ADI 845, gente, lei estadual que institui a meia passagem para estudante. Lei estadual pode instituir meia passagem para transporte estadual. Lei municipal institui meia passagem para transporte municipal. Essa é a regra. Tá bom? Respeitando essa questão da distribuição de competência. Depois temos o inciso 6, manter com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado programas de educação infantil e de ensino fundamental. Inciso 7, prestar com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado serviços de atendimento à saúde da população. Tá? Então, são dois, aqui tem uma pegadinha clássica de prova. Se você observar, o texto é muito semelhante, né? Só que aqui no inciso 6 é manter, no inciso 7 é prestar, no inciso 6 é educação, no inciso 7, saúde. Tá? Então, cuidado com isso aqui. Inciso 8, promover no que couber adequado ordenamento territorial mediante planejamento e controle do uso, do parcelamento da ocupação do solo urbano. Assunto local, competência do município. Por essa razão, o STF entendeu no recurso extraordinário 63.2006 que a instalação de torres de telefonia celular no âmbito municipal é assunto do município. É o município que vai resolver onde pode e onde não pode. Inciso 9, promover a proteção do patrimônio histórico e cultural local, observada a legislação e a ação fiscalizadora federal e estadual, também competência expressa do município. E fechamos com a competência administrativa do Distrito Federal, que, como já falamos lá atrás, o DF não tem uma lista própria de competências. Ele, ora, pode agir como se fosse um Estado, ele, ora, pode agir como se fosse um município de acordo com a sua necessidade, de acordo com o seu interesse. Tem coisa que o DF não vai poder fazer, por exemplo, o DF não pode se dividir em município. E tem coisa que o DF vai poder fazer que é de competência estadual, e tem coisa que o DF vai poder fazer que é competência municipal. Por isso, o Distrito Federal, ele tem competência híbrida. Lembre sempre disso aqui, competência híbrida. Ele pode fazer coisas de Estado, pode fazer coisas de município. Fechamos? Aqui, queridos, matamos essa nossa primeira aula de organização do Estado, matamos as competências administrativas. Na nossa próxima aula nós começaremos com competência legislativa, falaremos de intervenção e faremos questões. Beleza? Já viu que você tem muita tarefa para estudar. O que faz a diferença entre aqueles que passam e aqueles que não passam não é simplesmente assistir a aula, tá? Aula, tem um monte de gente como você assistindo em todo o Brasil. O que faz diferença é o que você vai começar a fazer agora, depois que você desligar aqui essa aula. Terminou essa aula, é agora que você vai construir o teu caminho para aprovação. Revisa suas anotações, leia o texto constitucional e faça questões. Isso vai te tornar forte, preparado. No dia da prova você não vai ter dificuldade. Você só vai lá, vai marcar o X e esperar a nomeação. Beijo no coração e até a próxima aula.